Irmãos, vamos, portanto, ao nosso estudo bíblico desta noite e eu quero convidar os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, uma passagem conhecida, capítulo 3, mas eu lerei apenas aqui alguns versos inicialmente, o verso 16, o verso 17 e o verso 18. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, o verso 16, o verso 17 e o verso 18 da palavra do nosso Deus. Diz assim a Escritura Sagrada. Daniel, capítulo 3, verso 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esse é o versículo de número 18, de Daniel, capítulo 3. Até aqui os irmãos conhecem bastante a história. Aqueles que não se recordam muito bem dos detalhes, eu os convido a posteriormente ler todo o capítulo 3, embora nós trataremos aqui pelo menos dos aspectos mais importantes, para o entendimento da proposta do estudo dessa noite. Para você, o que significa ser crente? E, mais especificamente, você sabe como é que o Senhor quer que expressemos o nosso cristianismo nestes nossos dias? A proposta do estudo desta noite é tratar de uma maneira bem objetiva sobre como nós podemos ser crentes num mundo de descrentes. É claro que eu uso a palavra crente aqui, e algumas pessoas podem objetar esse uso, mas eu quero explicá-lo. Eu uso a palavra crente aqui no seu sentido, de repente, mais tradicional, mais histórico. É assim que aqueles que professam a fé cristã são popularmente conhecidos, como crentes. Então, como é que você pode ser crente, ou se preferir, então, como é que você pode ser cristão num mundo de pessoas que não professam essa mesma fé? Essa é uma questão que, obviamente, nos interessa muito, porque nós estamos cada vez mais diante da necessidade de apresentar a todo aquele que se encontra conosco aí pelo caminho a razão da nossa fé. Afinal de contas, muitos não conhecem a Jesus, muitos ignoram, apesar dos 2000 anos de história que nós temos da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, muitas pessoas ignoram por completo quem é de fato a pessoa do Senhor Jesus. Talvez o conheçam historicamente, já ouvi falar, contaram-me algumas histórias, mas na realidade vivem completamente distantes do Evangelho, completamente alienados da mensagem que o Senhor Deus nos apresentou na pessoa do seu Filho Jesus. Então, esse quadro que está se apresentando aí diante de nós é que nos traz essa oportunidade de analisar essa questão. Como é que eu vou ser crente num mundo de descrentes? Você pode, obviamente, ter algumas respostas aí, mas eu quero convidá-lo a considerar aqui as respostas que nós encontramos no texto de Daniel, capítulo 3. Afinal de contas, nós temos aqui 3 pessoas que tiveram de ser crentes num mundo de descrentes. 3 pessoas que tiveram de firmar a sua posição, a sua fé em Deus, numa hora em que eles estavam distantes, obviamente, do seu povo, por causa do cativeiro a que estavam submetidos ali na Babilônia, e que ensejava essa necessidade de dar um testemunho vivo sobre a fé que eles professavam ter no Deus de Israel. Sem sombra de dúvidas, os irmãos sabem que nós temos aqui um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, esse texto onde encontramos 3 personagens, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, homens que foram levados cativos para a Babilônia quando esta invadiu Jerusalém. Eles eram jovens, como muitos de nós, Podemos supor que os seus corações eram repletos de sonhos, estavam naturalmente na flor da idade, construindo a sua própria vida, de alguma maneira nutrindo no seu coração muitas expectativas. Havia muito por conquistar ainda, havia muitos sonhos pessoais que deveriam ser vivenciados por aqueles jovens. No entanto, os sonhos, os projetos que eles nutriram nos seus corações
Estes foram interrompidos quando eles sofreram uma invasão de um povo estranho que não temia Deus e que, pelo menos até aquele momento, não conhecia o Deus de Israel. E aí, sonhos, projetos, cada uma destas coisas teve que ser interrompido, violentamente, por causa da maneira como a Babilônia conduzia, aquela invasão de Jerusalém. Eles foram inseridos, foram capturados, foram sequestrados, foram inseridos numa cultura estranha, completamente pagã, totalmente desconectada da mensagem das Escrituras Sagradas e do Deus de Israel. E lá para onde eles foram levados não havia temor do Senhor, e o grande desafio deles, vivendo numa terra estranha, era o de permanecer firme no meio de um povo que de fato não conhecia e, portanto, não podia amar o Deus de Israel. Esse desafio que os 3 amigos vivenciaram naquele momento das suas vidas é um desafio muito parecido com o que nós temos hoje, é um desafio muito parecido com o que várias pessoas enfrentam nos nossos dias. Eles tiveram que ser crentes num mundo de descrentes. E mesmo que saibamos que o cristianismo tem, de certa forma, um lastro histórico muito amplo, vastíssimo, é fundamental que nós também pontuemos aqui que muita gente não conhece o Senhor, muita gente não conhece o Deus de Israel, muita gente não sabe o que o Evangelho tem nos ensinado na sua palavra. E por não saberem isso, acabam, de certa forma, criando no seu entorno um mundo de descrentes. E nós hoje somos chamados para sermos, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, sal da terra e luz do mundo. Portanto, crentes ou referência de um relacionamento com Deus no mundo onde as pessoas não o conhecem propriamente, como revelado nas Escrituras Sagradas. Eu creio que a história deles, portanto, destes 3 personagens que nós mencionamos agora há pouco, nos fornece algumas lições preciosas que ainda hoje nos orientam, e podem fazer diferença na vida de cada um de nós. Como é que você pode ser crente no mundo de descrentes? A primeira resposta que nós encontramos aqui no texto de Daniel, capítulo 3, que foi lido agora há pouco, é a seguinte: você pode ser crente no mundo de descrente, vivendo um compromisso exclusivo com o Senhor. Vivendo um compromisso exclusivo com o Senhor. Tem algumas coisas aqui preliminares que eu acho que são muito importantes que eu quero discutir com você. Primeira coisa que nós aprendemos é isso: estes jovens tinham um compromisso exclusivo com Deus. Aqui é importante dizer que, por exclusividade, nós estamos entendendo que era um compromisso especial e incompatível com outras ideologias. E essa é uma palavra meio desgastada nos nossos dias, mas que para mim é muito importante aqui. É sempre bom frisar, irmãos, que todas as pessoas, elas têm uma ideologia. Aquela história de que só há ideologia no cristianismo, ou que só há ideologia nas pessoas que parecem ser mais radicais, é, na verdade, um conto de fadas. Isso não existe. Todas as pessoas são dirigidas pelas suas ideologias. Aquelas que agem, por exemplo, de modo mais pragmático no enfrentamento dos seus problemas, têm ali a sua ideologia. Aquelas que agem de maneira mais refletida, aquelas que agem pensando melhor nas implicações morais e éticas dos seus atos, também têm a sua ideologia. Não existe nenhum coração que não seja inclinado em alguma direção moral. Isso não existe. Então, todas as pessoas têm, sim, uma ideologia. Isso é um fato, digamos que, filosófico. Na realidade, todas as pessoas têm uma ideologia. E é importante lembrar que essa ideologia, que talvez nós pudéssemos também aqui alinhavar com a ideia de cosmovisão, essa ideologia, ela tem sempre Deus como referência. Só que essa referência nem sempre é positiva, ela pode ser também negativa. Ou seja, algumas pessoas constroem a sua visão de mundo, a sua ideologia, tendo Deus como uma referência positiva. Ou seja, eu quero pensar a vida, eu quero pensar as coisas que eu faço a partir de Deus, conforme a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Uma vontade que, sendo revelada nas Escrituras Sagradas, atende a vida humana em toda a sua expressão. Veja bem, atende a vida humana em toda a sua expressão. A Bíblia não é um livro que fala apenas de princípios de religião. A Bíblia é um livro que fala de princípios de vida e que pode, portanto, tocar em
todas as áreas da nossa vida, na política, na cultura, né, na ciência, enfim, não importa a área que você me trouxer aqui, eu sempre gosto de lembrar que a Escritura Sagrada tem uma direção para nortear aquele campo da vida humana. Então, se você crê em Deus e se você crê na sua palavra, obviamente você vai procurar construir as suas referências a partir da Escritura Sagrada, a partir da palavra de Deus. Pensar a política, pensar a ciência, pensar todas as coisas, né, a partir das Escrituras Sagradas. E procurar de modo prático, né, refletir nestas outras áreas a fé que você reconhece ser uma bênção de Deus, ou um fruto que o Senhor Deus promove no seu coração. Mas existem outras pessoas que querem desconsiderar completamente a vontade de Deus e a revelação da sua palavra. Essas pessoas também construirão princípios, essas pessoas também construirão valores, essas pessoas também pensarão a vida a partir das suas próprias ideologias. E aí a referência a Deus será sempre negativa, como o Salmo de número 14 afirma, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E como o insensato diz no seu coração que não há Deus, olha a referência a Deus aí. Deus é a referência negativa. Ele tenta anular a ideia de Deus. Como ele diz que não há Deus, então ele se corrompe, se entrega às coisas ruins, ao pecado. E tudo que ele propõe, na verdade, vai sempre de encontro, não ao encontro, mas sempre de encontro, em conflito, em choque com a palavra do nosso Deus, né? Essa é uma regra geral que nós podemos aplicar ao homem que vive sobre a face da terra. Nesse caso especificamente, os 3 amigos de Daniel, eles resolveram, segundo nós observamos até no exemplo do próprio Daniel, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Esse é um registro do início dessa história. E ao resolverem não se contaminar com as finas iguarias do rei, eles resolveram então permanecer dentro dos seus princípios. Apesar de estarem dentro da Babilônia, de viverem num outro mundo, num outro contexto, com uma outra cosmovisão, uma outra visão da realidade, apesar de estarem num lugar completamente diferente daquele onde receberam a sua fé, eles resolveram não se contaminar com aquilo, não se contaminar com aquilo. Essa ação dos amigos de Daniel, ela está obviamente no bojo daquilo que estamos chamando aqui de compromisso exclusivo com o Senhor. Compromisso exclusivo com Deus. Nós não queremos nada com a Babilônia, nós não queremos nada com esta nação, nós não queremos nada com esse povo que não teme ao Senhor e muito menos o conhece. E os irmãos sabem a história, não é? Bastante aí, sem muitas dificuldades, né? E sabe como ela se desenvolveu. O texto diz que Nabucodonosor havia então erigido uma estátua de 60 côvados. E todas as pessoas deveriam se curvar diante daquela estátua. No entanto, a despeito da seriedade do decreto de Nabucodonosor, a Bíblia diz que aqueles 3 homens não se curvaram e por isso eles foram denunciados, porque haviam desobedecido o decreto de um rei. O que nós aprendemos nesse primeiro momento aqui, quando eu trago essa informação do contexto da passagem que nós lemos, irmãos, é que a despeito da seriedade do decreto de Nabucodonosor, a Bíblia diz que esses 3 homens não se curvaram. Portanto, eles tinham a sua vida marcada com um compromisso com Deus, e um compromisso que não podia ser rompido nem mesmo pelo decreto de um governante, nem mesmo pelo decreto de um rei, nem mesmo por uma força que se mostrava até então mais poderosa do que a deles. Eles tinham um compromisso com o Senhor, eles tinham um compromisso com Deus. E quando nós falamos em compromisso, nós estamos pensando numa obrigação. Quando nós falamos sobre compromisso, nós estamos pensando no envolvimento. E eu creio que nós precisamos entender que todos nós somos chamados, quando somos apresentados à pessoa de Jesus Cristo, a assumir um compromisso de vida com o Senhor. Afirmar nossos passos de acordo com os princípios que nós encontramos no Evangelho, a termos de fato uma vida completamente nova, andando inclusive, como declara o próprio apóstolo Paulo, em novidade de vida, não nos conformando com este século, mas transformando-nos pela renovação da vossa mente. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos um compromisso exclusivo com Deus.
Eu não sei exatamente o que você tem feito do seu cristianismo. Isso é uma coisa que escapa à minha capacidade de análise e juízo. Eu não sei exatamente o que você tem feito com o seu cristianismo. Nem sei quais são as suas expectativas com relação à vida com Deus nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu quero lhe dizer algo muito importante. Deus tem chamado cristãos, nesta geração, para assumirem um compromisso exclusivo com Ele. E essa vocação divina, irmãos, ela é acentuada, inclusive, pela maneira como o homem vem rejeitando o Evangelho. Essa rejeição, ela é tão assintosa, essa rejeição, às vezes, ela começa a aparecer com contornos tão violentos que a vocação se torna cada vez mais grave. Ou seja, Deus tem nos chamado realmente para assumirmos compromisso num tempo em que não tem sido fácil assumir esse compromisso. Num tempo onde tem se tornado cada vez mais complicado dizer que é crente, dizer que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizer que realmente tem uma vida completamente diferente e totalmente compromissada com o Evangelho. Como é que você tem encarado, por exemplo, esse momento? E, inclusive, como é que você tem expressado, nesse momento, a sua fé e a sua vida com Deus? Em vários textos da Escritura, nós somos exortados, irmãos, a entregar as nossas vidas somente ao Senhor e nunca a outros deuses. A consagrarmos a nossa existência somente ao Senhor e nunca a outros ídolos. E devemos dizer, irmãos, que há muitos deuses e há muitos ídolos atrás de pedaços da nossa vida. Há muitos deuses e há muitos ídolos atrás de pedaços das nossas vidas. Há quem queira, por exemplo, o nosso tempo. Há quem queira, por exemplo, o nosso tempo. E estes deuses que querem o nosso tempo, estes ídolos que querem o nosso tempo, eles roubam a nossa vida de oração. Eles roubam a nossa vida de leitura da palavra de Deus. Eles roubam a nossa comunhão com o Senhor. E quantos têm efetivamente alcançado êxito ao requerer dos crentes tempo? Né? A gente tem visto aí pessoas que se perdem por horas a fio nas redes sociais, fazendo coisas que não são proveitosas. Pessoas que se entregam a jogos eletrônicos e coisas dessa natureza. Pessoas que, na verdade, nem veem o tempo passando porque são simplesmente entretidas. A palavra é essa mesmo, entretidas. E o entretenimento, irmãos, é algo bastante perigoso, porque a pessoa entretida, ela não se apercebe, ela não consegue considerar a gravidade das coisas que estão acontecendo à sua volta, porque ela está entretida, ela está distraída, ela está pensando em coisas que não são importantes. E quando nós, como cristãos, não vivemos a nossa fé de modo intencional, entretidos pelo mundo, nós estamos sendo subservientes a esses deuses que têm requerido de nós tempo, quando a Escritura Sagrada diz que nós devemos viver só para o Senhor. Há deuses que querem roubar os nossos pés. Eles querem roubar os nossos pés, levando-nos por caminhos tortuosos e sombrios, tentando nos direcionar nesta vida, sugerindo-nos, por exemplo, caminhos que nos parecem mais viáveis, mais fáceis, mais atraentes, menos arriscados. E esses deuses que querem os nossos pés acabam nos levando para mais longe do Senhor, o Deus das nossas vidas. Há deuses que querem as nossas mãos, esperando que as nossas atitudes não respeitem a verdade, não respeitem a lei do Senhor expressa no Evangelho. E há outros, ainda mais ousados, que não simplesmente desejam os nossos pés, as nossas mãos, mas querem fundamentalmente o nosso coração. Há outros que querem o nosso coração, esperando que os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos sonhos estejam cada vez mais distantes do coração de Deus. Todos nós somos atacados por esses deuses. Todos nós somos assediados por eles o
tempo todo da nossa caminhada. Por isso é que a Escritura Sagrada diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos a todo momento assediados, principalmente pelos devaneios do nosso coração. E a Escritura nos diz, na passagem que nós estamos analisando, que é preciso que tenhamos um compromisso exclusivo com o Senhor, não correspondendo às expectativas do mundo que quer nos afastar do Senhor, nos afastar de Deus, mas vivendo apenas para Ele. Para sermos crentes no mundo de descrentes, devemos renegar todas as coisas e nos concentrar apenas no Senhor. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, diz o Senhor Jesus, e siga-me. Qual tem sido o seu maior amor, o maior compromisso da sua vida? Se você quer ser crente no mundo de descrente, eu sugiro que comece a pensar exatamente nessa necessidade urgente que a Escritura Sagrada nos diz. Temos de ter um compromisso exclusivo com o Senhor. Mas não pensem, meus irmãos, que ao firmarmos um compromisso exclusivo com Deus, todas as coisas estarão resolvidas. Na verdade, sempre que nós andamos um passo na direção de Deus, nós andamos outro, nos distanciando do mundo. Isso vai intensificando o conflito que existe entre aqueles que seguem a ideologia do Evangelho e aqueles que seguem a ideologia das trevas. Todos andam atrás, ou todos andam movidos por uma ideologia. Não existe, como eu disse, neutralidade moral de forma alguma. Jesus, inclusive, acertadamente declarou: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. No caso dos 3 amigos, esse compromisso exclusivo com o Senhor trouxe problemas, mas ensejou também uma outra oportunidade de mostrar a cada um de nós que agora analisa essa história o que significa ser crente no mundo de descrente. A Bíblia diz que por causa daquela situação, o rei se irritou com os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E como ele havia ameaçado, mandou que fossem lançados imediatamente na fornalha de fogo, que foi acesa 7 vezes mais e que inclusive matou aquelas pessoas que foram designadas para lançar aqueles homens na fornalha. No entanto, a despeito da ameaça deles, ou do rei Nabucodonosor de lançar aqueles homens na fornalha, eles mostraram que estavam totalmente decididos a confiar em Deus. No texto que nós lemos aqui, eles dizem isso para o Senhor, né? A palavra do rei era urgente, a palavra do rei era gravíssima, a palavra do rei era completamente ameaçadora, mas eles declaram no verso de número 17, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Ou seja, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Como ser crente no mundo de descrente? A primeira coisa que nós dissemos é tendo um compromisso exclusivo com Deus. Você não pode ter um compromisso com mais ninguém, a não ser o Senhor. A segunda resposta que eu ofereço aos irmãos é que nós precisamos ter uma confiança exclusiva, um compromisso exclusivo, em primeiro lugar, uma confiança exclusiva em Deus. Se o nosso Deus quiser nos livrar, rei, só fica sabendo que Ele vai nos livrar. Nós confiamos nele. Confiamos em Deus. Existe uma enormidade de textos que trata sobre confiança na Bíblia, né? Você deve se lembrar aí de uma série de passagens que falam sobre confiar em Deus. Eu quero trazer à memória dos irmãos algumas dessas passagens que falam sobre confiança. Por exemplo, o Salmo de número 32, no versículo 10, Salmo de número 32, versículo 10, diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Veja outra passagem aqui, Salmo 55, verso de número 22. Salmo 55, verso de número 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado.
Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha só que texto maravilhoso. No texto do profeta Isaías, ele diz que a paz, perfeita paz, para aquele que confia no Senhor. Para aquele que confia no Senhor. Vejam os amigos de Daniel, eles não estavam apavorados, amedrontados, não. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se o nosso Deus não quiser nos livrar, Ele não nos livra, mas nós continuamos confiando nele, continuamos servindo a Ele, nós pertencemos a Ele. E o último texto que eu queria mencionar para os irmãos é o de Jeremias, capítulo 17, o versículo de número 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É uma passagem maravilhosa essa que nós temos aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 7, porque ela fala de uma bênção pronunciada, não é? Sobre aquele que confia em Deus, sobre aquele que tem esperança no Senhor. E eu creio que num mundo como o nosso, de descrentes, e há sim, sem sombra de dúvidas, como sempre houve, né? Uma geração que não teme a Deus, um povo que não honra o Senhor, que não busca, que não vive segundo a sua palavra, vivendo no meio dessa geração, nós precisamos estar dispostos a confiar exclusivamente em Deus, irmãos. A Escritura diz, inclusive, que maldito é o homem que confia no homem. Nós somos chamados a apenas esperar do Senhor. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas depositando confiança demasiadamente em outros homens, em outras pessoas. E eu não estou dizendo que nós devemos sair por aí desconfiando de todo mundo, olhando para a cara das pessoas dizendo, olha, você não é confiável. Não é isso. Mas o nosso coração precisa estar firmado em Deus. A nossa fé precisa estar dirigida a Deus. É por isso que o autor aos Hebreus diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é a referência em quem os nossos olhos devem permanecer fitos. Mas em último lugar, ser crente no mundo de descrente significa também viver uma aliança exclusiva com Deus. Um compromisso exclusivo, uma confiança exclusiva e uma aliança exclusiva também. Quero ler para vocês um verso que eu não li ainda, o de número 25 do texto que nós temos diante de nós. E depois o verso de número 26. Diz assim: Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Saíram do meio do fogo porque foram chamados de volta por Nabucodonosor, que testemunhou a presença do próprio Cristo com eles na fornalha. Era ele, Jesus, ali. Era o Senhor quem os protegia. Era o Senhor quem os guardava para não serem chamuscados sequer pela fornalha. E por que ele fazia isso? Certamente porque ele tinha uma aliança com eles. A Escritura Sagrada diz que nós também nos relacionamos com Deus por causa de uma aliança. Jesus chega a dizer que nós somos redimidos por causa do sangue de uma nova aliança, derramado em favor de muitos. Uma aliança que não admite outros deuses. Uma aliança que não admite a presença de outros senhores, senão a do único Senhor e Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Uma aliança que nos cerca de bênçãos, irmãos, e uma aliança que nos cerca de certezas também. A certeza de que o Senhor jamais nos abandonará, a certeza de que o Senhor jamais nos deixará, a certeza de que Ele realmente cumprirá cada um dos termos desta aliança, selando estas bênçãos no nosso coração com o seu próprio Espírito. Afinal de contas, cada promessa de Deus tem o seu amém selado dentro do nosso coração. Uma aliança exclusiva com Deus. Irmãos, eu tenho estado convencido de que cada vez mais nos aproximamos
de um tempo gravíssimo, onde não haverá espaço para aqueles que titubeiam na fé. Não haverá espaço para aqueles que vivem, não é? De maneira, digamos assim, recalcitrante, para aqueles que vivem na realidade titubeando entre dois pensamentos, entre dois senhores. Não haverá espaço para isso. E o Senhor tem nos chamado hoje para vivermos um compromisso sério, exclusivo e definitivo com Ele, para termos uma confiança que esteja depositada apenas nele, vivendo em aliança somente com Ele, não negociando nossos princípios, nossos valores, mas acima de tudo, irmãos, devotando-lhe completamente todo o nosso ser e todo o nosso coração também. É preciso que nós lembremos que o Senhor tem chamado o seu povo a declarar que o ama de todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Olha só que coisa maravilhosa, amar ao Senhor com todo o seu entendimento. O crente precisa olhar para o mundo à sua volta, e eu mencionei isso numa das nossas últimas programações, e ler o mundo com a lente das Escrituras. Eu lamento profundamente que algumas pessoas não tenham mais, esse filtro aplicado à leitura que fazem no mundo. E aí vão admitindo e fazendo uma série de concessões que podem, tragicamente, levá-las para mais longe do Senhor. Tragicamente levá-las para mais longe de Deus. Você precisa, pelo menos, admitir que existem coisas profundas do Senhor que nós não conhecemos e precisamos perseguir, e precisamos conhecer, e precisamos saber, para que vivamos nesse mundo de descrentes como servos de Deus, e não apenas como pessoas que acompanham o desenvolvimento da história sem tomar posição ao lado do Evangelho, sem tomar posição ao lado do Senhor. Não estou aqui fazendo nenhum discurso, irmãos, que simplesmente faça apologia a uma vertente política. Não. Mas chamando a sua atenção para avaliar todas as coisas. Chamando a sua atenção para pensar a sua vida acerca do Evangelho, ou a partir do Evangelho. Nós precisamos firmar o nosso testemunho. Nós precisamos firmar o nosso compromisso. Nós precisamos mostrar às pessoas que pertencemos ao Senhor e somos o seu povo. E fazermos isso não apenas para criarmos uma animosidade entre eles e nós, não. Mas para atrair mais pessoas a Deus. Atrair não simplesmente porque queremos ser agradáveis de acordo com aquilo que elas esperam, mas porque queremos apresentar o agradável Evangelho de Deus, que recupera o perdido, o doente, o sem esperança, o que caminha a passos largos para o inferno, porque não foi apresentado a Jesus Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por você nessa noite. E quero pedir que de alguma forma você replique essa matéria, replique essa palavra, fale com as pessoas que você conhece, porque é importante que nós, como crentes, irmãos, firmemos os nossos passos e os nossos caminhos sob a luz do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, nosso Deus. Ó Pai, nós queremos render-te graças por essa noite, pela oportunidade que nós recebemos de estudar a Tua Palavra e de olharmos, ó Pai, para uma história tão desafiadora como essa que nós encontramos aqui no texto de Daniel, capítulo 3. Seja com cada um dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham, Pai, que estão conosco. Leve aos seus corações a esperança bendita da Tua companhia, ó Pai,
trazendo alívio nos momentos de dores, de lutas, de enfermidades e esperança, Pai, para que entendamos que andando sob o cuidado do Teu Filho Jesus Cristo, nós, ó Pai, alcançaremos os lugares mais altos e saberemos que o Senhor estará conosco também. Dá-nos uma ótima noite, ó Pai, na Tua presença, bom descanso, refaz as nossas forças, ó Pai, e ajuda-nos a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Que nosso país seja cada vez mais inundado com o poder do Teu Evangelho, ó Pai, manifesto em todas as áreas da vida da nossa sociedade. Não apenas aqui, mas pelo mundo afora, através da missão da Tua Igreja, que prega o Evangelho, que anuncia a esperança bendita de Jesus também. Nós oramos, agradecidos e confiados no nome muito amado de Jesus. Amém, Senhor.